episódio anterior de João Vitor Paixão TV documentário sobre o voo Malaysia Airlines MH370, vimos a história, número de vítimas, modelo da aeronave e o relatório das buscas submarinas. Fique agora com o episódio 2 de hoje. 8 de março. O voo MH370 partiu de Kuala Lumpur às 0h41 ou 16h41 de 7 de março. Sua chegada era esperada em Pequim às 6h30 do mesmo dia 8 ou 22h30 do dia 7. O último contato do Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Subang com a aeronave foi a 1h30, quase uma hora depois da decolagem, quando o avião desapareceu dos radares. Naquele momento, sobrevoava o Golfo da Tailândia, em um ponto intermediário entre Kota Bharu, a nordeste da Malásia e a Península de Camau, ao sul do Vietnã do Sul. Ao se confirmar o desaparecimento da aeronave, as buscas foram iniciadas, concentrando-se naquela região. Em nenhum momento os radares chineses registraram a entrada da aeronave em seu espaço aéreo. Ao desaparecer dos radares, a sua altitude era de 10.700 metros e durante todo o voo, a tripulação não relatou nenhum problema. 9 e 11 de março. No dia 9, a China enviou 2 navios para o local onde teria ocorrido o desaparecimento da aeronave dos radares. No dia anterior, o presidente chinês Xi Jinping havia ordenado que fossem feitos todos os esforços para encontrar o avião. No dia 10, o jornal vietnamita Thanh Nien informou que um objeto recolhido ao sudoeste da ilha de Tu Chu não pertencia ao avião desaparecido, tratava-se de uma capa mofada de um carretel de cabos. 2 grandes manchas de óleo que foram avistadas no dia anterior também não eram da aeronave e sim pertencentes a barcos de pesca, como foi determinado após análise em laboratório. A área de buscas no Mar da China foi aumentada de 50 milhas náuticas, 90 km, para 100 milhas, 180 km, de raio, cobrindo toda a área provável em que o controle de tráfego aéreo havia perdido contato com a aeronave, desde a região leste da Malásia até o sul do Vietnã do Sul. 11 de março. Fontes militares, um radar da Força Aérea da Península da Malásia, teria detectado o avião sobrevoando o extremo norte do estreito por volta de 2h40 a cerca de 9.500 metros de altitude, sendo desconhecido o que aconteceu depois com o avião. Com essa nova informação, os investigadores deduziram que, após o último contato com o controle de tráfego aéreo, por volta de 1h30, a aeronave fez uma curva sobre o Golfo da Tailândia e retornou por cerca de 500 km. 12 de março. A China divulgou imagens de satélite, captadas no dia 9, indicando possíveis destroços do avião no Golfo da Tailândia. As fotos mostravam 3 objetos flutuantes não muito distantes da rota original do voo, cujo tamanho foi estimado em 13 por 18 metros, 14 por 19 metros e 24 por 22 metros. Tais informações, no entanto, acabaram sendo refutadas pelo ministro dos Transportes malaio Izamuddin, que disse se tratar de um engano da China. 13 de março, o jornal norte-americano Wall Street Journal publicou que a aeronave poderia ter voado por cerca de 4 horas, depois de desaparecer dos radares. Com esse tempo de voo, o avião poderia chegar a lugares como Paquistão, Mongólia ou Austrália. Autoridades da Malásia, no entanto, incluindo o ministro dos Transportes Izamuddin Hussein, negaram que o avião tivesse continuado seu voo durante 4 horas depois do último sinal detectado por radar. 14 e 15 de março. No dia 14, as indicações de radares militares voltaram a ser citadas pelas autoridades malaias. Desta vez, a nova hipótese foi de que o avião mudou deliberadamente de rota, em uma ação em que os controles foram assumidos manualmente, desligando-se os sistemas de comunicação com o controle de tráfego aéreo. A aeronave teria retornado sobre o Golfo da Tailândia, alcançando o Estreito de Malaca e, sobre o estreito, seguindo a noroeste em direção às ilhas de Andaman e Nicobar. E as investigações continuaram seguindo do dia 16 de março até 30 de abril daquele ano. Relatório das buscas. A suspeita de ato terrorista foi reforçada pelo fato de que o avião teria feito uma manobra não prevista e não comunicada pela tripulação. Além disso, a região não apresentava problemas meteorológicos e o equipamento eletrônico da aeronave não enviou automaticamente sinais por satélite. Descobriu-se também que 5 passageiros fizeram check-in, mas não compareceram ao portão de embarque e suas bagagens, que já estavam no avião, foram retiradas antes da decolagem. As investigações seguiram também outras pistas, como por exemplo um relato feito por um funcionário de uma plataforma de petróleo localizada no Mar do Sul da China. Ele afirmou ter visto um objeto em chamas no céu durante as primeiras horas do sábado. Prováveis rotas: os 2 corredores.
A partir de 16 de março, as buscas passaram a ser feitas ao longo de 2 prováveis corredores, por onde o avião poderia ter seguido, após o último sinal captado pelos satélites, chamados de Corredor Norte da Tailândia até a fronteira Cazaquistão-Turcomenistão, e Corredor Sul da Indonésia até o Oceano Índico. Este rastreamento foi feito pela fabricante e operadora de satélites Inmarsat em conjunto com o Escritório Britânico de Investigação sobre Acidentes Aéreos, AIB em inglês, que consideraram a velocidade estimada da aeronave em piloto automático e o combustível teoricamente disponível. Mesmo com os sistemas de comunicação desligados, os satélites captaram os sinais provenientes do avião. Os sinais, que utilizam uma tecnologia de teste de conectividade entre equipamentos chamada ping, foram emitidos pelos equipamentos do avião durante 5 horas depois de ter saído do espaço aéreo da Malásia. As principais teorias da conspiração. Primeira, grupos terroristas islâmicos são apontados como culpados em várias das teorias da conspiração sobre o sumiço. Para o jornal russo Moskovsky Komsomolets, o Talibã afegão levou o Boeing 777 para uma cidade na fronteira com o Paquistão. Segunda, sequestrado por Vladimir Putin. Para um dos principais comentaristas da rede de televisão CNN sobre o desaparecimento do MH370, o presidente russo teria mandado sequestrar o Boeing 777 e levá-lo para o cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, principal base espacial russa. Terceira. MH370 igual ao MH17. Essa é uma das teorias conspiratórias mais conhecidas. O Boeing 777-200 que foi derrubado por um míssil na Ucrânia seria o mesmo avião que desapareceu na viagem para Pequim. Segundo alguns sites, o avião que fazia o voo MH370 foi sequestrado e forçado a pousar sem incidentes em um local desconhecido. Quarta. Espionagem da China. Usuários na rede social americana Reddit afirmaram que o avião pode ter sido derrubado porque levava 20 empregados da Frescalis Semiconductor. A empresa é uma fornecedora do governo americano que é citada em documentos sobre espionagem revelados pelo ex-técnico da NSA Edward Snowden. Quinta. Derrubado pelos Estados Unidos da América. Um ex-diretor de uma companhia aérea francesa foi o primeiro a levantar essa hipótese, dizendo que o voo MH370 foi abatido perto da base americana de Diego Garcia, no sul do Oceano Índico, por caças. Sexta. Abdução por extraterrestres. Autoexplicativo. Blogueiros e ufólogos afirmam que houve uma grande quantidade de OVNIs na Malásia nos dias próximos ao acidente e que um deles pode ter abduzido o avião. Sétima. Explosão na cabine. Uma explosão repentina da cabine pode ter isolado os pilotos do resto da tripulação e dos passageiros, o que explicaria o fato de que não houve nenhum pedido de socorro. Oitava. Briga na cabine com os sequestradores. Durante o sequestro, a briga entre os tripulantes e os sequestradores pode ter sido tão intensa que foi impossível retomar a rota do avião, até que este foi parar no sul do Oceano Índico. Nona e última teoria. Suicídio do piloto. Para a polícia da Malásia, há motivos para acreditar que o piloto Zahari Ahmad Shah quisesse se suicidar devido a um divórcio difícil e pelo fato de que ele tinha desmarcado todos os compromissos de sua agenda dias após o sábado do voo MH370. Mas afinal, o que teria acontecido com o voo MH370 da Malaysia Airlines, e o porquê até os dias atuais não temos uma resolução deste caso? João Vitor Paixão TV Documentários fica por aqui, até o próximo documentário.